Bom, eu sou fisioterapeuta, formado pela Universidade Federal do Pampa, fiz meu mestrado em Educação Física na Universidade Federal de Santa Maria e atualmente agora estou nos últimos meses aí do doutorado em Ciências do Movimento Humano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Então, faço parte do GENAP, aí desde os primórdios, faço parte também agora do grupo de pesquisa em Biomecânica e Cinesiologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, nos próximos minutos aí, eu espero que no máximo 30 minutinhos a gente consiga falar, até porque algumas coisas eu não vou precisar repetir, né? A gente vai falar rapidamente sobre a ruptura, né? Basicamente como que ela acontece, que a gente já viu bastante hoje. Falar sobre como esses protocolos de reabilitação eles podem minimizar esses déficits que aparecem após a ruptura. A gente vai falar um pouco sobre o uso do exercício excêntrico dentro das reabilitações tendíneas, a importância do treinamento excêntrico isocinético e o que muda de um treinamento excêntrico isocinético para um treinamento excêntrico convencional. E no final vamos tentar responder, será que esse exercício excêntrico isocinético realmente ele é melhor do que o treinamento excêntrico convencional quando a gente fala de pacientes após cirurgia de ruptura do tendão de Aquiles. Como a gente já veio falando, aí, a ruptura do tendão de Aquiles ela é realmente bem comum. Eu trouxe aqui, eu gosto de trazer algumas informações, né, que aparecem na mídia bastante, então eu trouxe só alguns exemplos aqui desde 2010, aí, o técnico Bernardinho já tendo uma re-ruptura, né, do tendão de Aquiles, depois teve um famoso caso do Adriano, o David Beckham, depois uma série dentro da NBA, tem bastante, dentro da NFL, então tem vários casos que sempre aparecem na mídia, principalmente quando a gente pensa em esporte, de como essa lesão ela afeta o jogador e acaba afastando ele por muito tempo da sua prática, e isso pode ser para ele, né, um problema e também para a equipe, né? Mas basicamente como que acontece ou quais são os fatores de risco para essa ruptura que a gente já vem conversando no dia de hoje? Bom, tem uma polivascularização no tendão que foi muito bem mostrado no dia de hoje, algum uso de alguns corticosteroides, né, alguns tipos de antibióticos, uma hipertermia no local, processo degenerativo no tendão, lesões, né, microlesões repetitivas no tendão e tendinopatia. Então, tudo isso são fatores de risco que podem vir a levar a uma ruptura do tendão. Entretanto, não significa que se a pessoa tiver algum desses fatores de risco, ela vai romper, sabe? Então, é muito importante também a gente tranquilizar tanto os pacientes como todo mundo de que não, calma, essa vascularização pobre naquela região, tudo bem, nós temos, mas não se preocupe com a ruptura. A mesma coisa com a tendinopatia, né? Normalmente a pessoa tem tendinopatia, já fica assustada. Inclusive eu trouxe o vídeo que a gente já viu na apresentação do Carlos, mas que é muito interessante a gente pensar, olha só, esse vídeo foi divulgado, né, na conta do fisioterapeuta Hélio, no Instagram, no qual ele mostra essa atleta, uma atleta velocista, né, de 100 metros, 200 metros e revezamento 4 por 100. Ela estava em fase final de reabilitação, de uma tendinopatia do Aquiles direito. Então, a tendinopatia dela era no direito. Então, vejam que era um treino de pliometria com corrida ao final da reabilitação. Imagina uma atleta de alto rendimento fazendo um exercício submáximo. Não era um exercício pesado, era um exercício submáximo. E, como a gente já viu, né, ela é uma atleta do professor Irineu Loturco, né? Ele também divulgou, então, depois desse vídeo, a gente vê que ela acaba rompendo, então, o lado contralateral, o lado esquerdo, que era o que não tinha a tendinopatia. E nesse treinamento, né, nesse exercício submáximo. Bom, quando a gente fala de tratamentos, basicamente a gente fala ou de um tratamento cirúrgico, né, que a gente, como foi muito bem falado, a gente pode fazer uma cirurgia aberta ou uma cirurgia já minimamente invasiva, ou um tratamento conservador. Tá? Independente de qual dos dois processos ele vai fazer dentro da parte médica, digamos assim, né, dentro da parte cirúrgica ou não, ele vai passar por uma reabilitação, certo? Vai passar lá no processo de reabilitação. Aqui tem dois vídeos que fazem parte da primeira fase do projeto Aquiles, que é um projeto aqui do nosso grupo de pesquisa. Então a gente vê aqui o paciente então, com o tendão rompido e aqui ele depois já feita a cirurgia, né, como é realizado. Bom,
Ele fez a cirurgia, eu vou basear bastante do que eu falo naqueles pacientes pós-cirúrgicos, né, eles fizeram a cirurgia. Essa reabilitação ela pode ser conservadora, ou seja, é uma reabilitação tradicional de imobilização, ou uma reabilitação acelerada ou imediata, né, como a gente vem falando. Essa reabilitação conservadora, tradicional, ela vai manter o paciente imobilizado após a cirurgia de 4 a 6 semanas, e essa imobilização de 4 a 6 semanas vai causar hipotrofia, principalmente em toda a estrutura de músculo e tendão, né, músculo tendíneo, uma redução na síntese de colágeno do tendão e maior degradação de colágeno. Já a reabilitação acelerada, essa reabilitação acelerada, que ela pode ser tanto de mobilização precoce quanto de descarga de peso precoce, ou uma combinação das duas coisas, ela permite, né, que o fisioterapeuta tire a robofoot, né, tire a botinha do paciente para fazer. Então, ela acaba diminuindo as taxas de reruptura, diminui o risco de outras complicações relacionadas à cirurgia, ela aumenta ou tu ganha mais rápido amplitude de movimento, então maiores ganhos de amplitude de movimento de dorso e plantiflexão, aumento a espessura do tríceps sural, então eu consigo ganhar mais massa muscular hipertrófica, né, do tríceps sural. Aumenta, eu tenho melhores valores nos parâmetros funcionais, como por exemplo no teste de heel rise, ou seja, no teste de elevação no calcanhar, e também nos testes nos testes de resistência, né, ao heel rise, que é, ou seja, a pessoa faz até a fadiga, e um retorno, que é muito importante, um retorno mais rápido ao esporte. Então, quando a gente fala de atletas, né, ter um retorno mais rápido ao esporte é muito bom, porque isso faz com que ele volte a jogar mais rápido, ele acaba conseguindo contribuir novamente para a equipe. E quando a gente fala de não atletas, é um retorno mais rápido à sua atividade laboral. Entretanto, essas reabilitações, né, as duas, elas vão ter um efeito no paciente. E uma reabilitação acelerada, ela pode promover melhora, pode minimizar mais esses déficits após a cirurgia. Mas a gente acabou fazendo uma revisão sistemática com meta-análise, né, que está em submissão agora, no processo de submissão, no qual a gente verificou o efeito da reabilitação acelerada comparado com uma reabilitação tradicional após, né, o reparo cirúrgico do tendão de Aquiles. E a gente, basicamente, encontrou que, se a gente olhar aqueles dados de força de flexão plantar, a gente não tem diferença entre o grupo acelerado e o grupo de imobilização. Se a gente olha a porcentagem de força comparado com a perna saudável, também não tem diferença entre os grupos. Se a gente olhar o torque concêntrico de flexão plantar, também não tem diferença. Agora, se eu olhar o déficit do torque concêntrico e excêntrico, comparado, né, em porcentagem com a perna contralateral, sim, daí eu vou ter um maior déficit no grupo que fez imobilizado. Entretanto, aqui se a gente for considerar, a gente só tem o mesmo grupo fazendo, né, ou seja, é o grupo do Costa e colaboradores em 2013 e 2006, nos dois, ou seja, é o mesmo grupo, então a gente tem que levar isso também como um fator de viés, né. Quando a gente olha agora a amplitude de movimento, sim, a amplitude de movimento é que o Carlos de la Fuente fez uma boa contribuição para nós, mostrando que quando a gente fala de amplitude de movimento, sim, parece ter mais efeito no grupo que fez a reabilitação acelerada. E quando a gente pensa no déficit, ou seja, na perda de amplitude de movimento de dorsiflexão e de flexão plantar, a gente vê que o grupo que fez a imobilização tem maior déficit comparado ao grupo que fez a reabilitação acelerada. E se a gente parar para pensar o porquê que mesmo fazendo uma reabilitação acelerada, que ela é muito boa, que ela tem todos os efeitos positivos comparado com uma reabilitação tradicional, o porquê a gente não tem realmente ganhos de força a longo prazo nesses pacientes. Ou seja, porque ele continua não tendo uma clara evidência de que
a longo prazo eu vou ter melhores resultados comparado ao tradicional. Daí a gente tem uma revisão da Zeller e colaboradores, do grupo da professora Karen Silbernagel, publicado em 2019, no qual eles mostram os exercícios, né, e também quais são os desfechos avaliados, mas principalmente eu gostaria de chamar a atenção para os exercícios que esses estudos acabam utilizando na sua reabilitação acelerada. Então, a maioria dos estudos focam, né, na descarga de peso precoce. Então, desde lá a partir da segunda semana faz descarga de peso já nos pacientes. Muitos estudos focando o exercício na amplitude de movimento do tornozelo. E poucos estudos, olha aqui, ó, muito poucos estudos focando em exercícios de força, né, exercícios isométricos. Então, o próprio exercício utilizado nas reabilitações, eles são mais voltados a ganhos de mobilidade. Se a gente pegar essa revisão da ZIL de 2019 e essa nossa meta-análise está em processo de submissão, a gente pode perceber que a reabilitação, mesmo que acelerada, de pacientes após a ruptura do tendão de Aquiles, ela acaba focando muito mais em mobilização do tornozelo, sem prestar muita atenção nos ganhos de força, né? Quando a gente tem exercício de ganho de força, nem sempre ele tem uma boa periodização, uma boa explicação de como foi feito o controle dessa carga. Então, o que a gente fez? Nosso grupo, ele pegou e fez uma comparação de um estudo de um grupo que fez a reabilitação tradicional, comparou com o grupo que fez acelerado. Então, a reabilitação tradicional foram aqueles pacientes que fizeram a cirurgia, ficaram 6 semanas imobilizados. Após 6 semanas de imobilização, eles tiraram aqui o gesso e foram para casa e receberam para fazer em casa exercícios domiciliares. Então, bem descritos, então, exercícios domiciliares que eles iam fazer. Então, por exemplo, exercícios ativos de plante e dorsiflexão, exercícios para ficar na ponta do pé, para ficar na ponta do pé com uma perna só, exercício de agachamento unipodal, alguns exercícios de mobilidade para o tornozelo, né, isso dentro de 12 semanas de tratamento. Agora, o grupo acelerado foi um pouco diferente. O grupo acelerado a gente fez uma periodização do exercício. Então, durante 8 semanas, a gente vai periodizar eles, só que as 2 primeiras semanas, vejam, as 2 primeiras semanas, eles ficaram só imobilizados. Depois de 2 semanas, então ele colocou o RoboFoot, ou seja, aquela botinha removível, e fez a reabilitação. Então, na verdade, a gente tem reabilitação acelerada aqui durante 6 semanas, e depois, as outras 4 últimas semanas, também fez os mesmos exercícios domiciliares do grupo tradicional. O que a gente tinha de exercício aqui no grupo acelerado? Não, a gente tinha alguns exercícios muito parecidos com aqueles que foram feitos no tradicional, entretanto, aqui agora a gente tinha uma boa periodização a cada semana, né, tudo bem descrito, treinamento de marcha, exercício para flexão de quadril, abdução de quadril, né, crioterapia, o próprio alongamento dos flexores plantares e dorsais, eles eram totalmente controlados com base na descrição de como foi a cirurgia, de uma avaliação transoperatória, exercícios para de flexão de joelho, exercícios ativos agora, utilizando, né, faixas elásticas, mas com a periodização pensando nessa sobrecarga. Então, era muito importante que a gente queria pensar nessa sobrecarga que a gente estava dando. Treinamento de marcha, treinamento com escadas, treinamentos proprioceptivos, né, ou de integração sensório-motora, exercícios de agachamento e exercícios de heel rise, né? Então, vejo que agora a gente tinha 2 grupos muito interessantes, porque a nossa maior crítica era que aqueles trabalhos que faziam a reabilitação acelerada, nem todos tinham uma boa descrição da sua reabilitação acelerada. Então, aqui a gente tinha uma boa descrição, e em 2015 o Jeremias e colaboradores, nosso colega aqui do grupo, então, ele publicou esse trabalho mostrando que esse pessoal, 2 anos após ter feito a cirurgia, eles tinham, mesmo tendo feito a reabilitação acelerada, uma diminuição na rigidez do tendão e uma diminuição no módulo de Young, ou seja, o módulo de elasticidade daquele tendão, ou seja, perdia tanto rigidez quanto qualidade material do tendão.
Isso nos dois grupos, independente se fazia a reabilitação tradicional ou acelerada. Então, veja, esse gráfico mostra exatamente isso. Aqui a gente tem as pernas saudáveis, então, né, que você viu como controle aqui, e aqui embaixo, ou seja, com diminuição no módulo de Young e no stiffness, né, na rigidez, a gente tem diminuição nas pernas dos dois grupos de reabilitação, tanto tracional como acelerado. Olha só esse paciente que interessante, ó. Esses déficits mecânicos e materiais acabam refletindo nesse déficit funcional, que é esse déficit em ficar na ponta do pé. Olha só essa perna esquerda aqui que sofreu a ruptura, né? A gente, inclusive, consegue perceber que é um tendão que ele tem uma espessura muito maior, né? Ou seja, a área de seção transversa dele visualmente é maior do que o lado contralateral, e a altura que ele levanta do solo também é muito menor do que o lado saudável. E considerando agora essas adaptações funcionais e morfológicas, após esses 2 anos, a gente viu o seguinte, que a reabilitação acelerada, ela realmente causou nos pacientes que fizeram a reabilitação acelerada maiores ganhos de amplitude de movimento, maiores ganhos de comprimento de fascículo, de espessura muscular. Entretanto, quando a gente compara com a perna saudável do mesmo paciente, a gente percebe que a ruptura continua deixando déficits independente de qual programa de reabilitação é realizado, independente se foi feito o acelerado ou o tradicional. E daí surgiu a ideia, né, de a gente começar a pensar, bom, o que está faltando então nesses programas de reabilitação que estão deixando os pacientes ainda com déficits. A gente tem alguns artigos do grupo do Lanto e colaboradores mostrando déficits de, por exemplo, de produção de força dos flexores plantares 10 anos depois da cirurgia. 10 anos depois a pessoa com déficit sempre. Então a gente pensou, bom, o que está faltando na reabilitação ou nesse pós-reabilitação para esses pacientes? Daí a gente começou a pensar no exercício excêntrico, que é um tipo de exercício muito realizado já em programas de reabilitação tendínea, principalmente quando a gente fala de tendinopatia. Isso porque esse tipo de exercício, esse tipo de contração, ela acaba levando a uma mais rápida recuperação do sistema. Se a gente lembrar lá da mecânica muscular, a gente vai ver que a contração excêntrica ela é capaz de produzir mais força do que a isométrica concêntrica. Isso traria mais benefício para o paciente, né? Além de utilizar dos elementos elásticos para, então, realizar esse alongamento dos elementos elásticos. E parece, então, os programas de exercício excêntrico são altamente utilizados tanto para a reabilitação do tendão de Aquiles como reabilitação do tendão patelar, né, em tendinopatias, e com bastante sucesso. Eu trouxe aqui essa revisão que saiu agora em julho de 2020, falando sobre a eficácia, né, da utilização dos tratamentos não cirúrgicos para tendinopatia do Aquiles, né, porque aqui não é ideia falar de tendinopatia, mas só mostrar que o exercício excêntrico, representado por essa bola maior azul aqui, ó, ele é o mais utilizado nos programas de reabilitação, e aqui, né, ele está sendo ligado com aquilo que ele já foi comparado. Então, ele já comparou o excêntrico com um controle de esperar e ver, né, com acupuntura, com fototerapia, com algumas situações combinando exercício excêntrico com fototerapia, ou exercício excêntrico com plasma rico em plaquetas, ou seja, várias comparações. O que esse trabalho traz? De que, independente de qual vai ser a combinação que tu vai ter, aquele tratamento que tiver o exercício excêntrico vai ser superior àquele que não tem o exercício excêntrico. Para colaborar com isso, mais um trabalho de revisão sistemática que saiu também agora em junho de 2020, falando sobre a reabilitação de tendinopatia, mostrando que o melhor tratamento, a opção de tratamento para a tendinopatia, né, não só do Aquiles, seria o exercício excêntrico, e especialmente quando a gente consegue combinar o exercício excêntrico com outras modalidades terapêuticas.
Mas quais são as possibilidades da gente realizar esses exercícios excêntricos, né? Fazer ele de forma convencional na academia, na clínica, fazer ele utilizando equipamentos isocinéticos. Então, utilizamos esses dois trabalhos do grupo do professor Marcelo Faria, são aqui de Porto Alegre também. Eles publicaram, ano passado, dois trabalhos, então esse aqui na Physical Therapy in Sports, com pacientes pós-menisectomia, e esse aqui, pacientes pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior. E eles fizeram um treinamento excêntrico isocinético e compararam com o treinamento excêntrico convencional, né, por quadríceps, né, não para os flexores plantares. E eles viram que para os extensores de joelho, então, o exercício isocinético excêntrico é superior ao convencional. Bom, com isso, a gente começa a pensar, bom, e nos pacientes com a ruptura tendão de Aquiles e quando a gente pensa nos flexores plantares? Bom, eu posso fazer, como eu comentei, na academia, utilizando essas máquinas de academia, né, que são comuns nas academias, posso fazer na clínica, inclusive na clínica utilizando aqui feedbacks visuais, né, que é muito interessante para controlar a velocidade desse exercício, né, que tem um bom efeito. Ou ainda eu posso utilizar, então, fazendo no isocinético, né? Ou seja, nesse aparelho aqui de dinamometria isocinética. A gente sabe que o aparelho de dinamometria isocinética, ele é muito bom porque ele permite que a gente trabalhe com o paciente com contrações musculares máximas, né, de máxima intensidade. A gente consegue controlar a velocidade angular do exercício, a gente consegue pré-determinar a amplitude de movimento para o paciente não, né, ele fazer sempre na mesma amplitude de movimento, não alterar isso. Tem um benefício muito grande que a resistência que o aparelho dá para o paciente é sempre igual à força muscular aplicada que ele faz, então eu não vou ter nada além daquela produção de força que ele faz, e isso faz com que seja um exercício muito seguro quando usado na reabilitação. Bom, ele tem todos esses benefícios. Entretanto, qual o problema? O problema é que é muito caro e não é em todo local que a gente tem disponível para realizar 12 semanas de tratamento, por exemplo, com pacientes nesses equipamentos. Ou seja, ele é caro, ele exige, não vai ter em todos os locais. Então ficou a dúvida, bom, será que tem efeito? Será que tem diferenças com o convencional? Daí a gente, primeiro, né, o grupo, através do professor Jeremia, que publicou em 2018 esse trabalho, ele pegou o treinamento isocinético apenas, excêntrico isocinético, em intensidade máxima, sempre a 100% do máximo, durante 12 semanas, para os flexores plantares, e viu que em pacientes saudáveis, que não tem nenhum tipo de lesão, após 12 semanas, eles conseguiram aumentar 81% da rigidez do tendão, 87% do módulo de Young e aumentou 15% da área de secção transversa do tendão. Ou seja, causando uma adaptação tendínea através do exercício excêntrico muito boa. Entretanto, como eu comentei, em pessoas saudáveis, treinando num dinamômetro isocinético a máxima intensidade. Isso aqui já ligou para nós uma luzinha. Bom, lembra que eu mostrei lá o trabalho de Jeremias de 2015 que os pacientes tinham perda de rigidez 2 anos após? Bom, vejo que esse exercício foi capaz de aumentar 81% da rigidez. Eles também mostraram, em 2019, que esse treinamento de 12 semanas de máxima intensidade, num dinamômetro isocinético, em pessoas saudáveis, quando a gente olha a arquitetura muscular do gastrocnêmio medial, do gastrocnêmio lateral e do sóleo, eu tenho e também então eu vou olhar também a espessura muscular, o comprimento de fascículo e o ângulo de penação, eu aumento a espessura muscular, principalmente do sóleo, eu aumento o comprimento do fascículo, eu aumento o comprimento desse fascículo também, principalmente do sóleo, né, se eu pegar esse comprimento aqui, e não tem alteração do ângulo de penação. Ok, né? Então ótimos resultados, parece ser super eficiente, entretanto isso tudo em pessoas saudáveis. E qual era o problema para nós quando a gente pensa no paciente com a ruptura, que teve a ruptura?
paciente que teve a ruptura, ele fica, mesmo 2 anos depois, 4, 5 anos depois, com muita cinesiofobia. Ele tem muito medo ainda de produzir força, ele sente-se inseguro de fazer. Então, colocar eles para fazer um treinamento em intensidade máxima, 100% do seu máximo, no dinamômetro cinético, não era adequado para eles. Além disso, pelo medo de produzir a força, um outro problema que é o fato de que a gente sabe que uma sobrecarga excessiva no tendão, mesmo que excêntrica, poderia fazer com que desenvolvesse algum processo como tendinopatia, que nesse paciente a gente não quer, de novo, que apareça, né? Se é que já tinha ou que apareça ou desenvolva uma tendinopatia nesse tendão. Então, a gente pensou, vamos comparar, então, né? Nas pessoas que romperam o tendão, um exercício de excêntrico convencional comparado com o isocinético. Eu aproveito aqui para fazer um agradecimento ao meu colega de doutorado, Clauber, né? E para que serve um colega de doutorado, se não para posar para fotos para nós apresentar nas nossas palestras, né? Então, já fica o agradecimento aqui. Então, comparar o exercício convencional com o do isocinético. E daí a gente fez, então, isso também faz parte também da minha tese, na qual a gente foi comparar eles, a gente queria verificar se as adaptações neuromecânicas e morfológicas do exercício isocinético seriam mais rápidas e maiores do que o convencional em pacientes que sofreram a ruptura e passaram pela cirurgia. E também a gente tinha essa dúvida se a temporalidade dessas adaptações seriam semelhantes entre a perna que sofreu lesão e a perna saudável daqueles pacientes. Então, a gente tinha uma hipótese, né, com base nesses trabalhos que realizaram o treinamento excêntrico com o isocinético, de que o treinamento excêntrico isocinético traria melhores incrementos, né, em todas essas variáveis, tanto massa muscular, ativação muscular, torque, plano flexor e amplitude do tornozelo. Então, a gente montou 2 programas de treinamento, de exercícios, tanto no isocinético quanto no convencional, durante 12 semanas, 2 vezes por semana, com intensidade começando a 60%, depois evoluindo no segundo mesociclo a 70% e no terceiro mesociclo a 80% do máximo. Mesma coisa nos 2 grupos, mesma quantidade de séries, mesma quantidade de repetições, o mesmo volume nos 2 grupos. A diferença é que no isocinético, então, a gente controlou a velocidade, né, que o isocinético permite isso, então foi a 30 graus por segundo, e no convencional a gente controlou a velocidade através da cadência, né, ou seja, a gente manteve a 35 repetições por minuto, que dá aproximadamente aí 30 graus por segundo. Então aqui eu mostrando os vídeos dos treinamentos, rapidamente. Aqui é um treinamento que está acontecendo no isocinético, e aqui do lado a gente tem o pessoal, né, um paciente treinando no convencional. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas nesse do convencional eu tenho um metrônomo que fica batendo. Cada vez que ele bate, ele tem que estar ou lá em cima ou aqui embaixo, ou seja, ou na plantiflexão ou em dorsiflexão, tá? Para a gente ter essa velocidade controlada. Daí a gente mediu, então, espessura muscular dos 3 flexores plantares, mediu a força muscular dos flexores plantares, né? A gente mediu isso no dinamômetro isocinético. A gente mediu a atividade elétrica muscular, que é a eletromiografia, e também a amplitude de movimento. O que a gente viu aqui? Que aparentemente o treino isocinético, então o treino excêntrico isocinético, não é superior ao treino convencional. Porque ambos os grupos, ambos os treinamentos, melhoram a espessura muscular, a ativação elétrica, o torque e a amplitude de movimento, independente dessa modalidade de exercício. Além disso, a gente viu que o treinamento excêntrico é uma boa estratégia, então, para melhorar a funcionalidade, né, e os desfechos neuromecânicos em pacientes após a ruptura do tendão de Aquiles. Então, para resumir, nossos achados aqui foram de que 12 semanas do treinamento excêntrico aumenta a massa muscular, aumenta o torque nas 2 pernas, aumenta a amplitude de movimento, né, e a amplitude de movimento apenas na perna que sofreu a lesão, né, a perna que sofreu a ruptura aumentou a lesão e a perna saudável não.
independente da sua modalidade de exercício. A gente começou a ver que os ganhos começaram a aparecer a partir de 8 semanas, então os ganhos de massa muscular, ativação isométrica e torque isocinético começaram a aparecer em 8 semanas de exercício, e a perna sem lesão, ou seja, a perna saudável, continuou apresentando maiores massas musculares, maior ativação, maior torque isométrico, maior torque isocinético em todos os momentos. A única coisa que ela não mudou, não foi maior na saudável, foi a amplitude de movimento. Tá? Então, nossas perguntas nesse trabalho era: será que o isocinético produziria maiores ou mais rápidos as adaptações? E a resposta é não. E será que a temporalidade nas pernas eram parecidas? Sim, a temporalidade foi parecida, exceto, né, na amplitude de movimento. E a nossa hipótese, então, não foi confirmada, ou seja, o isocinético não foi superior ao convencional. Bom, qual é a mensagem da nossa aula de hoje? De que a reabilitação acelerada, ela é melhor do que a reabilitação tradicional quando a gente pensa em reabilitação após a cirurgia. Entretanto, independente de qual das duas tu faz, a gente ainda tem, de forma persistente, déficits funcionais, morfológicos e mecânicos nesses tendões. O exercício excêntrico isocinético, ele melhora as capacidades funcionais, morfológicas e mecânicos em adultos saudáveis, mas não é superior quando a gente pensa, quando compara com o convencional, em pacientes após a cirurgia, após ruptura do tendão de Aquiles. Né? O treinamento excêntrico, ele melhora, aumenta a espessura muscular, a eletromiografia, né, a atividade elétrica neuromuscular, o torque e a amplitude de movimento, independente da modalidade, e parece que o treinamento excêntrico é uma boa estratégia para melhorar esses desfechos funcionais, neuromecânicos em pacientes após a ruptura do tendão de Aquiles. E muito obrigado a todos.